Senhoras e senhores, boa noite. Antes de apresentar a atração de hoje, quem ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, por favor. Sempre teremos atrações especiais organizadas com muito carinho para todos vocês. O Grupo de Cultura da FATEC Itaquera apresenta com grande entusiasmo e satisfação a palestra intitulada Identidades Legitimamente Diversas, que será ministrada pelo Honorável Dr. Arley Wycliffe. Arley Wycliffe é doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pelo curso de Direito da Universidade de São Paulo e assistente jurídico no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A palestra apresentará aspectos do estudo das questões de gênero com abordagem original a respeito da transgeneralidade e da não binariedade, feita categoricamente em seu livro recém-publicado. Aproveitem este momento instrutivo, cultural e agradável, organizado com muito carinho para todos vocês. Boa palestra! Saudações a todas e a todos. Eu primeiro quero agradecer ao Grupo de Cultura da FATEC Itaquera pelo convite e dizer que o assunto que será aqui por nós tratado, ele tem uma relação transversal com a cultura, em especial com aquela acepção antropológica que diz respeito a tradições, a valores e que gera padrões sociais de existência e de convivência, o que em parte nos afastará daquela noção artística de cultura. Embora um conceito que será aqui abordado, que é o de performatividade de gênero, também faça referência a expressões corporais, que podem ser relacionadas, ainda que remotamente, às conformações artísticas, sobretudo às cênicas. E para iniciarmos essa nossa conversa, eu lhes apresento um sumário esse que nos conduzirá nesse controverso caminho reflexivo, no qual nós faremos uma breve introdução, que será necessária aos conceitos e às diferenciações que serão apresentados logo depois. E, por fim, nós faremos uma incursão em algumas das ideias de uma pensadora estadunidense que é bastante trabalhada quando o assunto é o gênero. Pois bem, comecemos dizendo que o processo de socialização ao qual nós somos submetidos, desde muito cedo, aliás, ele é marcado por um forte teor antagônico de gênero, que acaba por limitar as expressões comportamentais, as expressões corporais, as expressões estéticas que nós podemos assumir, sendo por diversas vezes inconcebível a mistura de elementos das classes consideradas opostas, normalmente identificadas como masculino e feminino. Ou seja, nós vivemos em um sistema de universos antagonizados, em um sistema de universos diferenciados de feminino e masculino, com atributos e características próprias a cada um desses universos, que pouquissimamente são confundidas e que delimitam, de modo bastante inflexível, aliás, o que seria aceitável a cada uma dessas categorias. Ocorre que esse modelo social ele não tutela, ele não protege igualmente todas as pessoas e acaba por estigmatizar, por marginalizar, por patologizar, por exotizar ou simplesmente por invisibilizar determinadas formas de ser e de viver no mundo que destoam dos modelos pré-concebidos de masculinidade e de feminilidade. E o resultado disso não é outro. É a violência, é a perseguição, é a discriminação que são sofridas por pessoas que muitas vezes são, por exemplo, impedidas de frequentar lugares, impedidas de estudar, de amar, de ser feliz, de conviver com suas famílias, ou apenas de viver assim como elas são. É claro que, ultimamente, nós temos visto identidades trans abandonando cada vez mais a clandestinidade e se tornando mais evidentes e mais representadas, mas ainda persiste uma intolerância que gera uma dificuldade social de admitir posicionamentos mais fluidos, posicionamentos mais flexíveis de gênero, de sexualidade ou até mesmo de sexo. E tudo isso leva a desigualdades sociais, mas também a violências físicas e psicológicas que, vamos dizer, são intoleráveis, né? A propósito,
O último dossiê, lançado nesse ano de 2022 pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, deixa muito clara essa violência. Esse aí é um trabalho importantíssimo que foi feito com muito esforço, especialmente se nós considerarmos a subnotificação de violências do gênero. Subnotificação essa que ocorre seja pela falta de registro da identidade de gênero das vítimas, seja pela investigação desses crimes ser feita como se fossem crimes comuns, né? Seja pela falta de averiguação da motivação transfóbica, ou porque esses crimes não são levados às autoridades por um descrédito das instituições, né? Até mesmo por causa da possibilidade de revitimização ou de represália que costumam sofrer as vítimas, mas também as testemunhas, que são muitas vezes colocadas numa posição de suspeitas. Enfim, a notificação pode ocorrer por diversos motivos. Mas vale lembrar que cada tipo de violência pode ter diferentes motivações e pode ter também distintas formas de solução e de ações preventivas e de ações repressivas. E a falta de especificação de cada uma dessas formas de violência pode impedir que o combate a essas violências seja mais efetivo, seja mais eficaz. E voltando ao dossiê, percebam que em 2021, 140 pessoas trans foram assassinadas no Brasil. 135 delas eram travestis e mulheres transexuais, e 5 eram transhomens ou homens transexuais. Aliás, em 2018, uma ONG europeia, conhecida pela sigla TGEU, iniciou um monitoramento global de violência contra pessoas trans. E, segundo esse monitoramento, o Brasil, pelo 13º ano consecutivo, está em primeiro lugar da lista como o país que mais mata pessoas trans no mundo. Se nós dividirmos esses dados por estados da federação, São Paulo seria o país que mais mata em números absolutos, seguido pelo estado do Ceará, da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? E o perfil dessas vítimas por idade, ele é o seguinte: a maioria das vítimas se concentra ali entre os 18 e 29 anos, havendo ainda uma grande incidência entre os 30 e 39 anos, né? Em muitos casos, aliás, sequer é revelada a idade das vítimas, o que mostra um descompromisso em aferir e conhecer a realidade de cada pessoa agredida, né, para a confecção de diferentes políticas de combate, né, políticas específicas. E as trabalhadoras do sexo nesses assassinatos são as mais atingidas, né, as mais violentadas. 81% das pessoas trans assassinadas no Brasil são pretas e pardas, conforme a classificação étnica do IBGE. Isso simboliza que a vulnerabilidade das pessoas trans, né, o fator de risco aos quais elas são submetidas, aumentam de acordo com a acumulação das marcas de rejeição. Uma pessoa trans e preta possui um risco maior de ser perseguida, violentada e assassinada do que uma pessoa trans branca, né? Então, o acúmulo das marcas de rejeição aumenta esses fatores de risco, o que frequentemente também leva à minimização da importância e à minimização da gravidade desses crimes, e também à atribuição de responsabilidade às vítimas pelas suas próprias mortes. E o que mais assusta nessa história toda é a excessiva violência perpetrada contra as pessoas trans, com verdadeiros requintes de crueldade, talvez fruto da impunidade dos agressores e da repulsa social que sofre a população trans, né? Vejam só, as formas mais comuns de assassinatos de pessoas trans em 2021 foram apedrejamento, facadas, golpes de martelo, mãos arrancadas, corpo incendiado, orelha decepada, enfim. A tendência ainda é que esses golpes, esses socos, facadas, esses tiros atinjam partes específicas do corpo, como o rosto, cabeça, os seios e a genitália. E esses casos representam 54% do total. E é claro, o propósito aqui é o de humilhar, né? É o de deixar claro o ódio à identidade de gênero das vítimas. E os suspeitos identificados, e eu digo identificados porque apenas
37 dos 140 casos mencionados no dossiê tiveram os nomes de suspeitos revelados, né? Esses suspeitos são predominantemente, como era de se esperar, homens cisgênero. Muitos, aliás, violentando suas vítimas após se satisfazerem sexualmente com elas. Até aqui, nós tratamos de casos de mortes, né? Mas outras formas de violência são ainda mais subnotificadas. Nessa tabela aí, nós vemos as principais violações a direitos humanos que são perpetradas contra pessoas trans. São exemplos: ameaça, o assédio sexual, violência física, violência doméstica, estupro, enfim. Tudo isso leva, aliás, a casos de suicídio, porque a violência perpetrada constantemente em uma pessoa pode fazer com que aquela pessoa se sinta rejeitada a ponto de querer se suicidar. Esse gráfico próximo, ele mostra os números de suicídio ocorridos no Brasil, com um pico expressivo aí em 2020, provavelmente por conta do período da pandemia. E a conclusão de tudo isso, ela não é outra. A transfobia mata, ela mata seja direta ou indiretamente. Segundo o Grupo Gay da Bahia, a expectativa de vida das pessoas trans e de travestis é de 35 anos. E conforme o IBGE, em 2020, a expectativa de vida da população em geral é maior que 76 anos, ou seja, mais que o dobro da expectativa de vida de pessoas trans. O relatório da Associação Nacional de Pessoas de Travestis e Transsexuais revela ainda que 40% das pessoas assassinadas no mundo, especificamente das pessoas trans assassinadas no mundo, ocorrem no Brasil. Retomando, 40% dos assassinatos de pessoas trans no mundo ocorrem no Brasil, o que é um número expressivo. 40% dos assassinatos ocorrendo no Brasil, como vimos em 2021, tivemos 140 assassinatos, né? E é dessa triste realidade que se extrai a importância dos estudos relativos às questões de gênero e também a necessidade de se conhecer mais a realidade de pessoas trans, né, daquelas identidades que são tão discriminadas e violentadas. É certo que o conhecimento pode levar ao entendimento e ao respeito a essa população. E para conhecermos, vamos sondar primeiro algumas conceituações e diferenciações que são importantes por tema, né? Vamos iniciar pelas diferenciações entre sexo e gênero, que são muito confundidas, mas foram muito bem diferenciadas pelos discursos feministas dos anos 70, que pretendiam, com essa diferenciação, questionar a ideia de que a nossa condição biológica é que determina o nosso comportamento, é que determina as nossas opiniões, as nossas vontades. Simone de Beauvoir resume bem essa crítica com sua frase, que aliás é bem célebre, que é a seguinte: nós não nascemos mulher, nós nos tornamos mulher. Com isso, ela quer dizer que a condição de ser mulher e a condição de ser homem não vem de uma realidade biológica, mas de uma realidade social. E a gente vai entender isso fazendo essa diferenciação entre sexo e gênero. Sexo, ele se relaciona com anatomia, com a fisiologia. São as diferenças anatômicas internas e externas dos corpos. São as diferenças cromossômicas, as diferenças hormonais que têm os corpos. E embora nós identifiquemos normalmente, culturalmente, né, apenas duas condições sexuais, duas formações corporais, que são a masculina e a feminina, o sexo ele não pode se limitar ao número de dois, ele não se limita ao número de dois. Eu vou partir de uma alegoria para a gente entender melhor essa limitação, ou esse problema da limitação ao número de dois do sexo, né? Imaginemos que nós, seres humanos, sejamos divididos entre pessoas loiras e pessoas morenas. Imaginemos também que para cada um desses grupos, dessas categorias, fossem admitidos apenas alguns comportamentos e apenas algumas formas de se vestir, por exemplo. Então, pessoas loiras teriam de gostar de carro, de futebol, teriam de se vestir de azul, e pessoas morenas teriam de gostar, por exemplo, de moda, de cozinha e vestir-se de rosa. Partindo dessa divisão, nós teríamos alguns problemas. Como nós lidaríamos, por exemplo, com
as diferenças entre as colorações de loiro e moreno. Pessoa mais loira, menos loira, quase morena, mais morena, menos morena. Como é que nós dividiríamos esses grupos considerando essas diferenciações de coloração de cabelo? E se alguma pessoa fosse ruiva, a qual grupo ela pertenceria? Ao grupo das pessoas loiras ou ao grupo das pessoas morenas? E se essa pessoa fosse careca, ela pertenceria a qual dos dois grupos? E se uma dessas pessoas resolvesse pintar o cabelo? Essa pessoa pertenceria à cor do seu cabelo de nascença ou à cor do seu cabelo pintado? Essa alegoria ela faz a gente entender que a divisão dos sexos em dois grupos, masculino e feminino, a divisão dos corpos sexuados em dois grupos e a associação de comportamentos e de estéticas próprias a cada um desses grupos, ela pode causar o mesmo problema. Não só pode, como causa o mesmo problema. Vejam, se apenas existem realmente duas qualidades de sexo, o sexo feminino, o sexo masculino, o corpo sexual do feminino e o corpo sexual do masculino, a qual desses grupos pertenceria, por exemplo, os intersexo? Os intersexos são pessoas que antes eram chamadas de hermafroditas, né? É uma condição de uma pessoa que pode possuir duas genitálias, uma masculina e uma feminina, no mesmo corpo, inclusive com diferentes graus de funcionalidade, cada um dessas genitálias, né? Essas pessoas elas não podem ser qualificadas nem como feminino, nem como masculino. Aliás, na Alemanha e também em outros países, o exemplo expressivo que nós trazemos aqui é o da Alemanha, na Alemanha já se admite, no registro de nascimento de pessoa natural, uma terceira opção de sexo, masculino e feminino, e uma terceira que representaria os intersexo. Aqui no Brasil existe um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, embora o cenário político dificilmente levará à aprovação desse projeto, para alteração da lei de registro brasileira e inclusão de uma terceira opção também, que considere o intersexo no registro de pessoas, no registro civil de pessoas naturais, né? Perceba então que não existem apenas dois sexos, né? O intersexo é um exemplo claro de que pelo menos três existem. E não existem também apenas duas formas sexuais cromossômicas, até porque o intersexo tem um cromossomo sexual diferente do cromossomo sexual masculino e do cromossomo sexual feminino. Os corpos também, eles não podem ser considerados inalteráveis. Existem cirurgias de redesignação sexual que são autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina, aqui do Brasil, que permite a transformação da genitália masculina em feminina e da genitália feminina em masculina, embora a transformação da genitália feminina em masculina seja um pouco menos avançada, as técnicas, né, sejam um pouco menos avançadas do que as técnicas utilizadas para a transformação de genitálias masculinas em femininas, né? Pois bem, se não existem apenas duas formas sexuais anatômicas, duas formas sexuais fisiológicas, e se elas também não são inalteráveis, por que será que nós dividimos elas em duas, né? Em dois universos, em duas classes? Né? Por que será que a forma de divisão é binária, né? Estanque, imutável? Vale lembrar que essa divisão dupla, né? Essa divisão binária de sexos, ela é recente na história da humanidade, na história científica. Em diversos momentos, nós, seres humanos, fomos entendidos como duas variações, masculina e feminina, ou variações diversas de uma mesma fonte, de uma mesma matriz sexual. Uma variação com mais energia ou força vital, outra com menos energia ou força vital. Era como se o mesmo sexo se multiplicasse, né, em duas formações diferentes, a formação masculina e a formação feminina. Passemos agora ao estudo do gênero. Diferentemente do sexo, o gênero ele seria as forças que modelam a nossa conduta. É a diferença social que atribui para nós papéis culturais e papéis históricos aos nossos posicionamentos, né, às nossas posições individuais. Os gêneros, eles não dependem do sexo. E também não dependem de qualquer outro suporte biológico.
eles só dependem de padrões formados e ensinados pedagogicamente, né, socialmente, desde que somos muito novos. Vale lembrar que, se não existem apenas dois sexos, como dissemos anteriormente, esses dois sexos não poderiam dar suporte a apenas duas formações de gênero, né, o homem e a mulher. O gênero também, até por não se vincular à ideia do suporte biológico, à ideia de sexo, ele também não se limita ao número de dois. Tanto as feminilidades quanto as masculinidades, elas ultrapassam os poucos padrões sociais que nos são ensinados, né? Então, homens femininos, mulheres masculinas, homens na moda, mulheres no futebol, homens de saia, mulheres com pelo nas axilas, são apenas algumas das expressões estéticas de gênero que são tão legítimas quanto qualquer outra. Percebam que essa diferenciação entre gênero e sexo, ela sugere uma descontinuidade radical, né? Uma não vinculação entre sexo e gênero, entre o corpo sexuado, que tem alguma origem biológica, e o gênero culturalmente construído. Sim, o gênero ele tem um fundamento social, um fundamento cultural. Um não se relaciona ao outro. Embora pelos ensinamentos que nós recebemos e pelas repetições que são aprendidas, nós frequentemente atribuímos características de homem a uma pessoa que nasceu com uma genitália masculina e características de mulher a alguém que nasceu com uma genitália feminina, isso é uma construção social, isso é aprendido, isso é ensinado. Isso não é uma causa e efeito. O suporte biológico causa a característica de gênero. Isso, na verdade, é uma construção social. Existem diversas formas de feminilidade e masculinidade, inclusive muitas definições, geralmente enquadradas só a duas, né? Mas múltiplas definições do que seria ser homem, do que seria ser mulher. E todas elas podem ser aplicáveis a quaisquer tipos de corpos. Vejam só, uma reflexão que talvez nos ajudaria. Se um homem deixou de ter sua genitália por um acidente, por exemplo, ou por uma questão social, o exemplo dos eunucos. Os eunucos eram homens que eram castrados para cuidar das mulheres nos haréns. E também dos castrati, né, que eram crianças que eram castradas também para conseguir manter sua extensão vocal, mesmo depois de crescidos, né? Então os hormônios não alterariam suas vozes e manteriam a extensão vocal de crianças. Essas crianças meninos e esses eunucos homens que fossem castrados, ou pessoas que por acidente perdessem sua genitália, esses homens deixariam de ser homens só porque não têm a sua genitália masculina? Claro que não, né? E no caso dos intersexos, as pessoas que têm duas genitálias, elas seriam consideradas o quê? Homens ou mulheres? Genitália masculina ou genitália feminina? A gente precisa necessariamente incluí-los em uma dessas categorias? Podemos sugestionar ou pensar uma terceira categoria, ou em outras tantas categorias, para que admitamos formas de viver e de ser possíveis no mundo, além desses modelos padrão que a gente concebe de homem e de mulher, né? Todas essas condições, todas essas questões que eu estou tratando aqui, elas são reveladoras de uma falha desse sistema binário que concebe homens e mulheres de maneira diferenciada, antagônica, oposta, né? E tudo isso nos mostra que o sexo, a genitália, ela não determina o gênero. São as decisões sociais que determinam o gênero. Continuando com essas nossas distinções, né, especialmente de gênero e de sexo, a gente pode sondar a experiência das pessoas transexuais, que embora essas pessoas nasçam com um determinado sexo, elas não se encontram no gênero que é culturalmente, normalmente atribuído àquele sexo. E essa problemática leva a questões existenciais, né? Porque não há porque embora nós admitamos
que haja correspondência entre sexo e gênero, existem pessoas transexuais que revelam que essa correspondência não existe, ou se existe, é uma construção social. Uma pessoa transexual bastante conhecida é o João W. Nery, esse que está aí na imagem, né? Ele é um transhomem brasileiro, identificado como o primeiro a se submeter a uma cirurgia de transgenitalização no país, né, de transformação da genitália feminina em masculina, né? Ele foi operado na década de 70, 80, pelo cirurgião Roberto Farina, que foi condenado, inclusive, criminalmente em primeira instância aqui em São Paulo pela realização dessas cirurgias, num tempo em que elas eram proibidas, né? Mas depois, em segundo grau, esse cirurgião foi inocentado. O João W. Nery, ele desde criança nunca se reconheceu mulher, embora tenha nascido com uma genitália feminina. E ele conviveu com esse dilema durante grande parte da sua vida, porque ele não se enquadrava em nenhum dos rótulos que existiam no início de sua juventude. Ele não se sentia mulher, ele não se sentia homossexual, mas ele também não conhecia o que seria transexual. Essa denominação transexual, dessa denominação transexual, ele tomou conhecimento muito tempo depois. E depois que se popularizou essa denominação, ele conseguiu se enxergar como transexual, como pessoa que se via como homem, embora não tivesse nascido com uma genitália masculina. A sua história, que aliás é impressionante e admirável, é contada nesse livro que ele está segurando em suas mãos, chamado Viagem Solitária. Um conceito que se distingue do sexo e do gênero que nós vimos anteriormente é o de sexualidade, que pode ser concebido como o complexo de práticas, de relações, de sentimentos, de expressões, de atividades e até de identidades historicamente construídas, todas elas referente ao prazer e ao desejo. A sexualidade não se limita às destinações tidas como utilitárias ou como biológicas, e ela também não se restringe às funcionalidades atribuídas ao corpo, por uma cultura e por um discurso heterossexual, né? O que eu quero dizer com isso? Que o corpo, ele não serve apenas para procriar. E as genitálias, elas não estão destinadas apenas a uma ou a poucas funções, já que as práticas sexuais, elas respondem às vontades, às potencialidades e às realizações do desejo humano. Então elas não podem ser concentradas nem na genitália e nem na ideia de reprodução. E é com essas informações que nós podemos partir para as definições de identidade de gênero e de orientação sexual. Segundo os princípios de Hoje a Carta, que é um documento muito utilizado para essa diferenciação e foi escrito em uma conferência realizada em 2006 na Indonésia por uma comissão internacional de juristas e pelo Serviço Internacional de Direitos Humanos, segundo esse documento, a orientação sexual seria a capacidade que cada pessoa tem de se atrair emocionalmente, afetivamente, sexualmente por outros indivíduos do mesmo gênero, por outros de gênero distinto ou por indivíduos de dois ou mais gêneros. Exemplos de orientação sexual são a homossexualidade, a bissexualidade, a heterossexualidade, mas também a assexualidade, que é um atributo daquele que tem pouco ou nenhum desejo sexual por qualquer gênero. A demissexualidade, que retrata aquele que sente atração por pessoas com quem tem um vínculo forte, seja um vínculo emocional, um vínculo intelectual, um vínculo de outra espécie, né? E a pansexualidade é um último exemplo que eu dou aqui de orientação sexual. A pansexualidade significa ou dá significado à pessoa cuja atração afetiva ou sexual ela se destina simplesmente às pessoas, independente do gênero ou do sexo que ela pertença. O segundo conceito importante, partindo daquelas diferenciações que nós fizemos anteriormente, é o de identidade de gênero. Identidade de gênero, diferente de orientação sexual, já é uma experiência de gênero. É uma experiência interna, é uma experiência individual, é uma experiência que pode ou não corresponder
aquele gênero que é socialmente atribuído ao sexo de nascença. A identidade de gênero ela inclui o senso pessoal do corpo, ela inclui expressões de gênero, inclui formas de se vestir, modos de falar, maneirismos, etc. Dois conceitos que podem ser extraídos da identidade de gênero são o de transgeneridade e o de cisgeneridade. Cisgênero qualificaria os indivíduos cujos atributos estéticos e comportamentais pertencem à categoria que culturalmente é associada ao sexo de nascença. Então, aquilo que nós imaginamos que seja homem, sendo assumido por aquele que nasceu com uma genitália tida como masculina. Essa pessoa seria considerada cisgênero. Transgênero, por seu turno, representa aquele que ultrapassa as fronteiras do gênero esperado, do gênero construído culturalmente para um ou para outro sexo. Com essas informações, nós conseguimos partir para as ideias dessa filósofa, que é a Judith Butler. Essa mulher, ela é lésbica, judia, ela é professora da Universidade da Califórnia em Berkeley e uma das principais teóricas contemporâneas, tanto do feminismo, quanto da sexualidade, quanto do gênero. Uma importante premissa dessa autora é que os femininos e os masculinos, eles são construídos na cultura, eles são construídos pela cultura. E a ideia do gênero, ela depende do contexto histórico, do contexto social em que é inserida. A noção de homem, por exemplo, tanto comportamental como estético, né, vestimenta, ela é diferente. Então, por exemplo, o homem do século XVII, na França, com maquiagem, com peruca, com certa delicadeza nos movimentos, não é a mesma noção de homem que nós temos no Brasil nos dias atuais, nem mesmo a mesma noção de homem no Oriente Médio atual. A noção de gênero, portanto, ela é inconstante. Ela não depende das funções biológicas e não pode ser apartada também das bases políticas e culturais em que ela é produzida e mantida. Então ela é contingente, depende do momento e do espaço em que surge essa noção. Outro ponto importante da autora é que ela questiona o caráter imutável que é pregado socialmente a respeito do gênero e do sexo. Para ela, o gênero ele não deve ser constituído, ele não deve ser concebido como uma inscrição cultural de significado num determinado sexo previamente dado e num determinado sexo imodificável. O sexo, para ela, ele não determina quem seremos ou como viveremos. O que determina é o contexto social, é a cultura e a forma como delimitamos os comportamentos para determinado sexo e para determinada conformação corporal. O gênero, para a autora, ele é constituído por um discurso cultural, que também constrói a ideia de sexo imutável, de sexo como base do nosso comportamento. E vamos além. Um outro conceito trazido pela autora é o de performatividade do gênero. Para ela, tanto o sexo quanto o gênero são categorias inseridas, delimitadas e determinadas por um discurso cultural hegemônico. Esse discurso ele pode ser reproduzido, operado, ensinado e mantido de modo acrítico, sem mesmo raciocinar, o que transforma esse discurso no natural, no normal. Esse discurso ele cria a ideia de identidades sexuais e de identidades de gênero consideradas normais, naturais, aceitáveis. A autora chama essas identidades consideradas normais por esse discurso hegemônico, ela chama de identidades inteligíveis. E esse discurso também constrói a ideia de identidades abomináveis, não naturais, consideradas anormais e que devem ser eliminadas, ou pelo menos invisibilizadas. A autora chama essas identidades de ininteligíveis. Para que essa noção geral hegemônica se sustente de inteligibilidade e de ininteligibilidade,
para que essa noção seja disseminada e seja reforçada na sociedade, é feito um trabalho pedagógico e contínuo, um trabalho repetitivo e interminável. Trabalho esse que é posto em ação para inscrever nos corpos o gênero e a sexualidade considerados legítimos, inteligíveis. Através desses discursos, desses ensinamentos, dos costumes e tradições que nos são apresentados desde muito cedo, a matriz hegemônica binária, né, de homem e mulher, sexo masculino, sexo feminino, ela é repetida até que se transforme em algo único, em algo real, em algo verdadeiro, aparentemente estável. De modo que tudo que se afasta desse modo ideal, né, desse modelo considerado verdadeiro, se torne irreal, se torne falso, se torne detestável e digno de eliminação. É daí que vem a aversão e a violência perpetrada, por exemplo, contra pessoas trans, contra homens afeminados, contra mulheres masculinizadas. As identidades inteligíveis para Butler, né, aquelas consideradas naturais, elas são performadas, elas são repetidas constantemente, até que elas se tornem normais aos olhos de todos, até que nós olhemos para para um modelo de existência que nos pareça normal. E tudo que foge daquele modelo de existência vai nos parecer anormal, vai nos parecer rejeitável. A conclusão de toda essa nossa conversa é que nós temos de romper com as rígidas referências construídas por um sistema em que as categorias de gênero elas são estereotipadas, enrijecidas, antagonizadas. Nós também precisamos questionar a ideia de que, para nós sermos íntegros, irreprováveis, felizes, perfeitos, nós precisamos deter apenas uma das duas inconciliáveis coleções ou qualidades de gênero vinculadas culturalmente à genitália de nascença. Vale dizer que as identidades humanas elas devem ser vistas como dinâmicas e transitórias. Elas não podem ser submetidas ao nosso sexo de nascença, até porque elas são um conteúdo distinto do que é considerado sexo, do que é considerado anatomia. E as identidades humanas, especificamente as identidades de gênero, elas se referem a uma experiência que é individual e que não depende e nem pode ser determinada, proibida ou instituída por uma sociedade, por um grupo de pessoas que as rejeitam, ou mesmo por um fundo sexual. E é com essa fala, aliás, que eu finalizo essa apresentação, agradecendo novamente imensamente pela oportunidade, pelo convite, e apresentando aí na tela o meu livro, no qual eu faço estudo pela visibilidade inclusiva de identidades transgênero e não binárias, inclusive fazendo uma abordagem religiosa sobre o tema em algum capítulo, e faço o convite da leitura desse livro. Fico então por aqui, me despeço desejando a todos uma ótima semana, muita paz e felicidade. E até breve. Se quer realizar o seu sonho, crescer e encontrar sua diretriz, faça a escolha certa, busque o que te fará feliz. Ensino completo e com qualidade, superior público em nova era. Sua oportunidade é aqui, estude na FATEC Itaquera. Ensino completo e com qualidade, superior público em nova era. Sua oportunidade é aqui, estude na FATEC Itaquera. Estude na FATEC Itaquera. Entretenimiento.